amados. O Senhor merece. Glória a Deus. É bom quando o Espírito Santo vai assumindo o controle e a direção. As crianças de 3 a 6, de 7 a 10 estão liberadas. Que bom que temos o Espírito Santo para comandar tudo, né? Pai, nós oramos para que o Espírito Santo venha como revelação sobre o nosso coração. Que venha sobre cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Queremos profetizar a iluminação dos olhos do coração, Senhor. Total clareza que vem de Ti. As aves que roubam a semente já estão repreendidas em nome de Jesus. Toda dispersão, toda distração, toda mente que vagueia, Senhor. Queremos ser essa terra boa, onde a semente cai e a chuva desce. Ela germina e produz muito fruto, Senhor. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue organizar em 2 períodos essa manhã. Queria marcar um tempinho às 14 horas, às 2 horas, logo após o almoço, com o pessoal de Águas Claras, de Vitória e de Campos, né? E quem mais quiser também, tá? 2 horas da tarde, para a gente conversar aqui um pouquinho. Primeiro dia, de uma forma maravilhosa, Joe ministrou para nós sobre o propósito eterno de Deus. É como o alvo, né, que nós queremos atingir, que Deus estabeleceu. É o propósito de Deus agora, que se tornou agora o propósito da nossa vida também. É onde nós queremos chegar. Em verdade, estamos já pela fé, né? Ontem nós falamos sobre a estratégia. Tomar cuidado com essa palavra, né? E não digo por ninguém, digo por mim mesmo, né? Que sempre fui muito estratégico. Eu sempre brinco com a Selma que se eu fosse de algum grupo, eu seria metodista, por ser metódico. Brincadeira. E edita aí, Sérgio, esse negócio depois, por favor. Mas é pela formação, né, de atleta, de músico, a gente gosta um pouco de... Mas falamos sobre a ordem de Jesus de fazer discípulos, né? Não tem como a gente ver o propósito de Deus realizado sem o caminho do reino, sem o discipulado. Não tem. Para sermos transformados à imagem de Jesus, precisamos ser trabalhados. Deus começou essa obra na porta e está tocando essa obra adiante no caminho. Na porta do reino nós recebemos o verdadeiro rei. Fomos revestidos por ele e recebemos o poder, a capacitação para trilharmos, para progredirmos, avançarmos nesse caminho. Ninguém consegue avançar no caminho, ninguém consegue dar os passos na sua própria força. Se der um ou outro, daqui um pouco se cansa e não vai conseguir mais. Deus proveu tudo. E o caminho do reino é o discipulado, é esse relacionamento que nós chamamos de discipulado. Onde os discípulos devem ser feitos para Jesus, como compartilhamos ontem, né? Muita gente faz discípulo, esse nome já virou um nome assim. Era escandaloso alguns anos atrás no Brasil.
Nós mesmos fomos chamados de hereges, é isso? Por fazer discípulos, né? Não chamados de hereges por incrédulos, por irmãos que têm Bíblia e na sua Bíblia tem Mateus 28. Mas hoje já virou uma moda no Brasil, porque alguns descobriram ou acham, né? Na verdade, não é que descobriram, eles pensam que é uma estratégia de encher a igreja. Mas não tem nenhuma dessas motivações no nosso coração. Somente cooperar com o propósito de Deus. É para mim o sinal? Não. Sérgio fez o sinal. É alguma coisa que eu preciso? Não? Ele está fazendo assim. E os números são consequência. Às vezes, até fazendo discípulo, diminui o número, viu? Às vezes cresce, mas às vezes diminui. Amém ou não? Mas não importa. O que importa é fazer o que Deus mandou fazermos. Não é verdade? O termômetro não são as pessoas, a quantidade, né? Não é nada disso. É o que Deus quer. Estarmos conscientes de que estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, né? E formarmos discípulos para Jesus, segundo o que Jesus estabeleceu como princípios, como padrão, como características, né, dos seus verdadeiros discípulos. Então, o propósito eterno, onde queremos chegar, o discipulado, que é o caminho que vai nos levar, né, a esta realização. E nessa manhã nós queremos falar sobre os recursos ou as ferramentas de Deus para a realização do seu propósito eterno. Os recursos. Quando nós jogávamos basquete, volta e meia nós falávamos assim, jogador tal tem recursos. Porque ele era destro e às vezes conseguia arremessar com a mão direita, com a mão esquerda, né? Ele tinha algumas habilidades, tinha algumas ferramentas, tinha recursos. Um carpinteiro tem suas ferramentas. Quais são as ferramentas de um carpinteiro? Serrote, martelo, plaina, né? Pedreiro tem suas ferramentas. Quais são as ferramentas do pedreiro? Colher, pá, enxada, prumo, né? A secretária tem suas ferramentas. Quais são as ferramentas da secretária? Computador. O que mais? Batom, é isso falar? Não. O médico tem suas ferramentas. Tem ou não tem? Quais são as ferramentas do médico? Estetoscópio, é isso? Óculos, o que mais? Bisturi, né? Tu já tá rasgando nós aqui. Então, o professor tem suas ferramentas. Quais são as ferramentas do professor? Na minha época era uma régua de pau desse tamanho que se o aluno... Que pena que acabou isso aí, né? Hoje os alunos estão atropelando os professores na escola. Mas estamos brincando. Tem o giz, tem a lousa, é isso? Tem um apagador. Os mais sofisticados têm aquele aparelhinho, né, de data show e coisas desse tipo. Todos têm ferramentas ou têm recursos, coisas que capacitam ou que dão a possibilidade desses profissionais realizarem seu trabalho. Deus nos deu recursos. Ele não só nos deu o propósito e a estratégia. Deus nos deu também os recursos. Isso que nós vamos falar vale para todos os discípulos de Jesus, mas eu queria falar com uma ênfase um pouquinho maior para os líderes, para todos nós que estamos aqui, porque nós já fazemos discípulos, né? E esses recursos, ou essas ferramentas de Deus, que o Senhor deixou à nossa disposição para a realização do seu propósito eterno, são 6.
a pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus, o evangelho do reino, os dons e ministérios, a oração e a santidade. A pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus, o evangelho do reino, os dons e ministérios, a oração e a santidade. São as ferramentas, são os recursos que o Senhor deixou à nossa disposição. Para a realização do seu propósito eterno. O propósito, como nós falamos, que enche os nossos olhos, enche o nosso coração de alegria, nós ficamos impressionados com o propósito eterno de Deus. Mas para que ele se realize, nós precisamos acolher também, aderir, eu não sei que palavra a gente pode trazer aqui, a estratégia que Deus também estabeleceu. Ele tem o propósito, ele tem a estratégia e ele tem os recursos, as ferramentas. Se você olhar assim com atenção, ler a Bíblia com atenção, você vai ver na vida desses homens que foram usados por Deus, esses instrumentos, o maior de todos eles, que foi o próprio Jesus, você vai encontrar todas essas ferramentas, todos esses recursos na vida de Jesus. Em Jesus é impressionante. No quarto retiro nosso, acho que em Campos, nós falamos sobre as ferramentas no ministério de Jesus. Quem estava lá lembra disso. Nós pegamos o exemplo só de Jesus, da pessoa de Jesus, utilizando, né, ou sendo movido pela pessoa do Espírito Santo, com a palavra de Deus, o evangelho do reino, dons e ministérios, a oração e a santidade. Tudo isso presente na vida de Jesus. E quando nós falamos sobre Jesus, não precisamos falar de mais ninguém, porque ele é o maior de todos, né? Como o John falou, é o centro de todas as coisas. A referência que nós temos é Jesus. Amém, irmãos? E na vida de Jesus, no ministério de Jesus, nós vemos todos esses recursos. E vemos com excelência. Você olha para Jesus, que coisa impressionante. Sobre o Espírito Santo, né? O testemunho que o próprio Pedro deu em Atos 10. Essa catequese fala sobre isso, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Eu amo esse texto. Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, no batismo, mas antes disso ele já havia sido gerado pelo Espírito, nascido do Espírito. Após o batismo, a Bíblia diz que, no poder do Espírito, Jesus foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e ali se consagrou, ali venceu Satanás, e diz que no poder do Espírito Jesus regressou, né? E a sua fama correu por toda parte. Aí começa aquele ministério maravilhoso. Deixa eu até parar, porque eu amo demais esse assunto. Vamos voltar para cá. Então, vamos falar um pouquinho sobre os recursos, ou sobre as ferramentas de Deus para a realização do seu propósito. Já falamos que são 6, pessoa do Espírito Santo, a palavra de Deus, o evangelho do reino, dons e ministérios, a oração e a santidade. Uma definição rápida dessas coisas aqui que nós estamos falando. No evangelho de João, no capítulo 14, capítulo 16, nós encontramos muitos versos que falam sobre o Espírito Santo. Como o verso 16, 17 de João 14. Onde o Senhor diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. Aleluia. Quantos dizem amém? Amém? É muito real. Você vê que Jesus está dizendo o seguinte, olha, o mundo não conhece. Eu vou rogar, eu vou pedir ao Pai. Quem é o nosso mestre? Jesus. Ele sabe o que nós precisamos? E olha o que ele está dizendo. Eu vou rogar ao Pai, ele dará para vocês outro consolador, no sentido aqui da palavra, igual a mim, o Espírito da verdade, não é qualquer Espírito, é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Não é para qualquer um, porque não o vê, não é isso? Nem o conhece. O mundo não pode receber, ele fala, né? Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu tenho percebido que essa relação com a pessoa do Espírito Santo parece que é um grande desafio para algumas pessoas, para alguns discípulos. Até porque é algo que depende muito da fé. Mas o Espírito Santo de Deus é o que há de mais real do que essa pessoa que está do teu lado aí. E nós temos que desenvolver essa relação com Ele. Por que eu falo desenvolver essa relação com Ele? Porque Ele é uma pessoa que tem sentimentos. A Bíblia chega a dizer, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele é uma pessoa. Ele tem vontade. Quem está lendo Atos dos Apóstolos já viu que volta e meia você encontra o termo disse o Espírito. Pareceu bem ao Espírito e a nós. John falou que ele é o governo da igreja. E eu fico imaginando que loucura. Um líder, um discipulador, ou um discípulo, rejeitar, abrir mão, ou pelo menos ser negligente com esse recurso, com essa pessoa. Que no verso 26 do capítulo 14, Jesus disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você vê a parceria do Espírito Santo com o próprio Jesus. Jesus está dizendo, ele vos ensinará todas as coisas e ele vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas que eu tenho dito. Quem é que traz a nossa memória no nosso coração? Quem é que nos ensina, torna as coisas claras para nós? O Espírito Santo. Você já percebeu que tem alguns discípulos, às vezes, que têm uma dificuldade de compreender algumas coisas? Como resolver esse problema? Bom, essa pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo. Precisa aprender a viver e a andar no Espírito. Precisa desenvolver essa relação com o Espírito Santo de Deus. Eu estava rindo lendo Atos dos Apóstolos, não lembro bem qual foi o capítulo nesses dias, onde Paulo, querendo ir até pregar num determinado lugar, está escrito que ele foi impedido pelo Espírito. O Espírito de Cristo não permitiu. Fiquei olhando e falei, rapaz, precisa estar sensível a Ele. Hein? Nós temos que pregar? Temos. Em toda parte, em todo lugar. É uma contradição? Não, Ele tem seus, né? Tem seu tempo. Ele é o Senhor. Ele sabe como fazer. Quem determina e decide todas as coisas é Ele. Nós temos que estar sujeitos a Ele. Um dos textos que eu acho assim mais radical, profundo sobre o Espírito Santo é o capítulo 16. Quando no verso 7,
do 7 em diante, vamos ler para os irmãos. Eu não estou esperando que os irmãos compreendam todas as coisas que eu falar aqui, mas estou esperando que vocês ouçam o Espírito Santo. Porque é Ele que vai ensinar e que vai tornar todas as coisas claras para os irmãos. Se Ele não fizer, ninguém fará. A partir do verso 7, Jesus disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Só uma perguntinha antes da gente continuar. Jesus já foi ou não? Então significa que o Espírito Santo? Aleluia. O verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu amo esse texto. Nesses últimos dias, Deus abriu os nossos olhos para essa verdade de que só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa. Estamos falando sobre o propósito eterno, sobre a estratégia, estamos falando sobre os recursos. Se o Espírito Santo não convencer de que esse é o propósito, de que essa é a estratégia, de que essas ferramentas, esses recursos não podem ser tirados, ninguém convence. Baterista ali. Só o Espírito Santo para convencer uma pessoa a qual você está proclamando o Evangelho, de que ela é independente, de que ela precisa de Jesus, de que ela deve ser batizada. Quem é que convence? É o Espírito Santo. Traz uma tranquilidade para nós, não é verdade? Essa obra é do Espírito Santo. Mas continuando. Olha o que Jesus fala no verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Aleluia. Jesus está dizendo, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Que coisa impressionante. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele não vai falar de si mesmo. Ele vai falar de tudo que recebeu de mim, tudo que ouviu de mim. E vai anunciar para vocês. Ah, como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Como nós precisamos manter uma relação profunda e contínua com o Espírito Santo de Deus. O que eu gosto nessas ferramentas ou nesses recursos é o fato, a verdade de que Deus vai nos levar a uma vida de fé. Você não está vendo algo palpável, algo natural, material, onde você pode se firmar, porque o ser humano, todos nós, gostamos de um chão para pisar, de uma cadeira para sentar, de algo para ver, para testificar, os nossos olhos testificarem. Mas Deus, que é Espírito, nos leva por um caminho de total dependência. Um caminho de fé, onde nós prosperaremos, ficaremos seguros, onde nós progrediremos, sim, mas na total dependência dele. Porque se não fosse assim, os sábios desse mundo, as pessoas mais capacitadas, seriam os tops, mas não é. Não são os sábios desse mundo, não são as pessoas capazes, naturalmente falando. São aqueles que dependem da capacitação de Deus. São aqueles que compreendem que Deus deu recursos que não podem ser rejeitados. Quando eu falo sobre a pessoa do Espírito Santo, eu não tenho como trazer para vocês uma matéria para colocar na mão de vocês. Eu tenho uma palavra, que é a palavra de Deus, para anunciar,
E se seu coração for reto diante de Deus, você vai receber aquilo com fé e vai entrar para essa experiência. Eu não tenho como ter essa experiência por você. Aí cada um de nós vamos ter que entrar nessa dimensão de fé, de dependência de Deus, do Espírito Santo, mantermos essa relação com Ele, experimentarmos. Porque é isso que Deus deseja da nossa vida. Você vê que não é simplesmente um estudo, é conduzir as pessoas a uma experiência com Deus, a uma total dependência de Deus, a conhecer, como disse o Eduardo, ao Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso nós falamos que os discípulos são de Jesus. Muitas vezes nós estamos querendo sustentar e segurar os discípulos, não temos como fazer isso. Como realizar essa obra? Nós falamos sobre discipulado, como discipular as pessoas. Irmãos, nós não temos como fazer isso. Em nós mesmos não temos, mas com os recursos de Deus, nós temos. E esse primeiro recurso é a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós vemos, nada contra, não estou criticando ninguém, tá? Só uma observação, só para nós compreendermos bem. Hoje nós vemos o evangelho muito sofisticado. Com TV, com recursos, com dinheiro, com tantas coisas assim, com lugares, com coisas interessantes, né? Que podem até ser úteis. Mas quando você olha para Jesus, você vê um homem sem parecer, sem formosura, simples, cheio do Espírito Santo. Estava brincando com a Selma. Nós marcamos anualmente os retiros, né? Nossos encontros. Esse ano foi em Paranaguá, tal, e o pessoal pegou mapa, o pessoal fez o roteiro, pegou as estradas, tinha telefone, celular para entrar em contato, até chegar aqui. Jesus não ficava dizendo, eu vou para ali. Ó, não. De vez em quando ele sumia, e a multidão procurando. Mestre, tu estás aqui, nós estávamos te procurando. Atraía as pessoas. E eu pergunto para você, o que ele tinha? Tinha internet? Telefone? Fax? Marketing? TV? Rádio? Cheio do Espírito Santo e de poder. Aleluia. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Oh, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Dando um testemunho bem rápido sobre mim mesmo. Daquilo que o John falou é verdade. Eu era um jovem muito tímido. Extremamente tímido e muito assim de canto, muito isolado, muito eu mesmo. Sem expressão, sem comunicação, sem relacionamentos, né? Deus mudou tudo isso e continua mudando. Mas eu lembro muito bem que começou quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma coisa nova começou que não parou ainda. E não vai parar, em nome de Jesus. Não vai parar. Não há mérito nenhum em nós. O vaso é de barro ainda. Mas o conteúdo, o poder, a excelência é do Espírito de Deus. E como é precioso Deus fazer esse tipo de coisa, porque não fica glória nenhuma para o homem. Você vê que é só Deus na vida das pessoas. Vocês mesmos, amados. Eu lembro muito bem de alguns de vocês, de algumas localidades, de pessoas que começaram sem expressão nenhuma. Também feridos, também
anulados, também rejeitados, outros sem expressão. Mas à medida que vão se relacionando com o Espírito de Deus, que vão se enchendo do Espírito de Deus, do Espírito da verdade, as coisas vão acontecendo. Nossos discípulos mesmo, os primeiros lá em São Vicente, coisa maravilhosa. Gente simples, tranquila até demais. Mas quando o Espírito começou a encher a vida desses amados irmãos, alguns até podem dizer assim, mas eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas ainda tinha dificuldades para ser guiado pelo Espírito. Porque todo o que é guiado pelo Espírito de Deus, Romanos 8 diz, esse é filho de Deus. Você vê que Jesus, o Espírito desceu sobre Jesus, mas diz que o Espírito guiou Jesus ao deserto. Ser batizado é uma coisa, ser guiado pelo Espírito é outra. Assim como ser cheio constantemente é outra coisa. Que fala agora do zelo da nossa vida, da responsabilidade que eu e que você temos de tirar as cinzas a cada dia do altar, né, manter o fogo aceso, cada vez mais alimentar esse fogo com a palavra de Deus, para que a nossa vida seja cheia, seja aquecida. Eu amo esse ensino sobre o Espírito de Deus. Eu lembro até que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, junto com o Azaf, não ele batizado junto comigo, estava ministrando com ele num determinado lugar, no Rio de Janeiro. Já tinha, assim, buscado esse batismo muitos anos. Quando eu nasci, meus pais já eram convertidos. E na denominação, eu sempre quando chamavam, vem aqui à frente para receber o Espírito Santo, para receber a oração, eu ia. E quando eu não era, ficava frustrado. Num determinado momento, decidi, eu não vou mais. Vê a rebeldia, hein? Pedi, buscai e você não pode parar. A perseverança é um princípio de Deus também para nós. Mas o rebeldão, não vou mais. Aí, nesse dia, Deus teve misericórdia de mim. Eu e o Alexandre Malaquias, aquele saxofonista, negão precioso, fomos batizados juntos. E uma percussionista. O Azaf é uma figura. Olha os músicos dele, né? Mas ele sempre foi, assim, sempre com muita graça, sempre teve visão de trazer as pessoas, de acolher. O Azaf, eu amo demais o Azaf. O Azaf e o John são maravilhosos, preciosos. E ali no meio daquela ministração, Deus teve misericórdia e rompeu, né, com a minha incredulidade, e eu fui batizado. E depois nós fomos para o hotel, e eu fiquei mais tranquilinho, né? Aí fiquei em conflito, falei, meu Deus, tem algumas pessoas que dizem que são batizadas com o Espírito Santo, plantam bananeira, ficam falando em línguas 24 horas, uma semana, não come nem nada, Mas o Espírito testificou. E eu orei e falei, Senhor, eu quero ser zeloso e ser cheio constantemente. Não quero ter barreiras, nem bloqueio na minha vida. Como às vezes percebemos algumas barreiras, alguns bloqueios que alguns irmãos têm, por exemplo, de orar em línguas. Engraçado que alguns grupos creem que orar em línguas é só no congresso anual da igreja. E geralmente sempre os temas dos congressos são de fogo, né? E o fogo arderá continuamente no altar. 365 dias para que... Já perceberam como é que o John fala? Vamos orar agora. Para ele, isso é uma coisa extremamente normal. Agora nós vamos orar em línguas, vamos fluir, vamos gerar em Deus. Eu louvo a Deus por ter crescido aos pés desses irmãos, sem preconceito, sem barreira, cheios daquilo que eles falam, é onde eles estão crescendo e vivendo. E Deus usou esses irmãos para tirar barreiras que eu tinha na minha própria vida, tanto John quanto o Azaf. Eles estão em carro, em avião. Já vi eles fazerem cada coisa que vocês não imaginam. Mas a vida deles é essa aí. A vida é essa aí. E a gente vai aprendendo e vai assimilando bem. Nós vamos dar um estudo sobre o Espírito Santo. Só um comentáriozinho. Né? O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é um recurso que Deus deu
a nós. Amém, irmãos? Jesus se esvaziou, se tornou homem, mas se encheu do Espírito Santo. O Espírito Santo era sobre ele, estava sobre ele. Ele foi ungido para realizar uma obra maravilhosa. Segundo recurso, a palavra de Deus. Sem a palavra não dá, né, irmãos? Estamos num retiro onde nós meditamos na palavra, onde não tiramos conclusões de nós mesmos. Pelo contrário, somos guiados por esta lâmpada. Uma coisa impressionante que eu não tinha atentado para isso é aquela parábola das 10 virgens. Vocês lembram da parábola de Mateus 25? Com certeza lembram aqui, como o John disse, é retiro de trabalhadores, de líderes, vocês conhecem bem isso aí que eu estou dizendo. Mateus 25 fala sobre as 10 virgens. Vocês lembram que 5 eram loucas e 5 prudentes? Todas elas tinham a lâmpada. Mas as prudentes levaram, além das lâmpadas, azeite. Você consegue ver o Espírito Santo e a palavra? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, estamos falando sobre a palavra de Deus. Olha os recursos que Deus nos deu. É através da palavra de Deus que nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos o próprio Deus. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração, que é a base, é a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Como discípulos, como temos sido ensinados, nós podemos organizar toda essa palavra em 3 aspectos. Em querigma, didaquê e modelo. Quando nós falamos sobre querigma, falamos sobre a proclamação, que tem o objetivo, tem o propósito de gerar fé no nosso coração, gerar fé na nossa vida. Um bom exemplo sobre o querigma é o que Pedro fez. Vocês lembram que em Atos 2, eles começaram a ser questionados? Esses caras estão embriagados, né? Eles estão embriagados, eles estão loucos. Vocês lembram que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: varões, presta atenção no que eu vou dizer. Aí Pedro começa a falar sobre quem? Sobre quem? Sobre Jesus, sobre a vida e obra de Jesus. Fala do ser eterno, que se tornou homem, que viveu uma vida perfeita e irrepreensível, realizou uma obra tremenda e grandiosa, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, que foi exaltado e que voltará. Eu estou resumindo, todos nós já fomos instruídos nesse ensino. Isso fala do querigma, da proclamação, que tem como objetivo gerar fé. E funcionou, porque o verso 37 diz que eles ficaram compungidos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? A fé foi gerada. Quando nós falamos sobre didaquê, falamos sobre o ensino, sobre instruções, sobre mandamentos. Catequese, ensino repetitivo. Falei para vocês que o nosso assunto nesse retiro sempre é o mesmo. É propósito, estratégia e recursos, com algumas variações, algumas coisinhas, mas tudo dentro desses assuntos. Porque catequese, ensino repetitivo, os mandamentos do Senhor Jesus, as instruções, nós precisamos aprender, precisamos ser fundamentados. Isso precisa fazer parte da nossa vida, precisamos ser inculcados, né? Inculcados, nossa cabeça precisa abrir e esse ensino precisa entrar lá dentro e fazer parte da nossa vida. Todos nós sabemos muito bem o que significa, trazermos isso para nós mesmos, para a nossa própria vida, para vivermos isso e proclamarmos, ensinarmos outras pessoas, como Paulo falou a Timóteo: o que você ouviu de mim, isso mesmo confia a homens fiéis e idôneos, aptos para instruírem a outros. Não pode chegar para um discípulo falar sobre vida e obra de Jesus e ele não saber o que é. Porta, caminho e alvo, não saber o que é.
Isso tudo nós estamos sendo ensinados através do Didaquê. E o modelo, em 2 Timóteo 3:10, Paulo fala para Timóteo que ele tinha seguido de perto, muito forte esse texto. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. A palavra traz esse aspecto também, a palavra de Deus, do exemplo, da vida, para mobilizar os discípulos ao serviço, para o serviço. Não é somente o falar, mas é o modelo, a vida. O discípulo poder olhar e ver que a pessoa está fazendo aquilo ali, seguir de perto o seu ensino, o modelo, o exemplo, a fé, a perseverança. Então, a palavra de Deus traz esses 3 aspectos. Terceiro recurso, o Evangelho do Reino. Todos nós sabemos a definição de Evangelho, não é isso? O que significa Evangelho? Boas novas, ou mensagem. E nós estamos falando do Evangelho do Reino, então significa as boas novas do, ou a mensagem do. Nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a palavra de Deus, aí alguém pode dizer assim, mas a palavra de Deus já não contém o Evangelho do Reino? Sim. Mas você já percebeu como as pessoas tendem a manipular a palavra de Deus e ocultar o Evangelho do Reino? A mensagem do Reino? Porque se você tomar muito cuidado, eu quero usar essa palavra, se o nosso coração for reto diante de Deus, como Jesus fala em João 7:17, se não me engano, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, nós conheceremos a respeito da sua doutrina. Só recebe revelação de Deus quem quer fazer a vontade de Deus. Se alguém veio para esse retiro e não está a fim de fazer a vontade de Deus, jamais vai ter revelação da doutrina, do propósito, jamais vai ter clareza daquilo que o Senhor está falando a nós nesses dias. Deus sonda nosso coração. E quando nós falamos sobre o Evangelho do Reino, estamos falando de algo que está em toda a Bíblia. Porque nós temos que compreender que tudo se arruinou em Gênesis, porque o homem resistiu ao governo de Deus. O homem não quis ser governado por Deus. Deus deu uma ordem para Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas desta árvore não comerás, da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Todos nós conhecemos muito bem essa história. Sabemos que o homem comeu do fruto que Deus proibiu. Não é somente comer. O mundo fala muito sobre isso. Volta e meia você vê um filminho, um comercial, né? Um jinglezinho sobre Adão e Eva e uma maçã e um fruto. Não. Temos que ir lá na raiz. O que significa aquilo ali? Significa um coração rebelde dizendo: eu sou o meu Deus. Eu quero fazer a minha vontade. Aí nós sabemos bem o que aconteceu com toda a raça humana, com toda a humanidade, com todo o mundo, com todos os homens, em toda parte, em todo lugar. As pessoas querendo governar a si mesmos, governar sua própria vida. E é por isso que é necessário, estava vendo Paulinho orar, sobre termos essa ousadia de pregarmos o Evangelho. Por que temos que pregar o Evangelho? Porque temos que anunciar às pessoas que o reino é chegado e que elas precisam se arrepender e voltar a serem governadas por Deus. A mensagem que é específica sobre o governo, sobre o arrependimento, sobre a restauração do governo de Deus no homem, é o Evangelho do Reino. Nós podemos pregar o Evangelho, né, dizendo: olha, Deus ama você, olha, Deus ama muito você, Deus ama você como você é, vem que fica do jeito que você está, porque Deus, o amor, a graça de Deus. Já vi pessoa falando isso. Mas quando você vê Jesus ministrando,
Você vê João Batista ministrando, você vê Pedro ministrando. Esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor. Paulo, Silas, se eu não me engano, né? Estamos pregando para que vocês se convertam destas coisas. O reino de Deus é vindo, o reino de Deus é chegado. O homem precisa se submeter ao governo de Deus. E a mensagem do reino se chama Evangelho do Reino. E é um recurso de Deus para a realização do seu propósito. Quantos dizem amém? Amém. É tão interessante, né? Que nós começamos meditando sobre o propósito eterno de Deus. E por isso que eu falei ontem. Sem acusação. É por mim mesmo que eu fico meditando muito nessas coisas. Minha cabeça fica a milhão. E um dia eu parei para mim mesmo e fiquei pensando, meu Deus, o propósito é uma coisa impressionante. Mas quando começa a entrar a estratégia e os recursos, parece que nós vamos desassociando, essa é a palavra, né? Parece que não tem nada a ver, mas tem. É uma harmonia. O músico sabe o que é harmonia. A harmonia é uma combinação de sons, né? A gente comete um erro quando, por exemplo, a pessoa faz um dó, né? E diz assim, ele está fazendo uma nota. Não, ele está fazendo um acorde. São várias notas combinadas. Isso é acorde. E o propósito de Deus, a estratégia e os recursos é um acorde. Amém ou não? Hein? Queremos ser aqueles músicos de uma nota só, ou de um acorde. Vira para quem está ao teu lado e pergunta, você quer abrir mão de alguma coisa? Hein? Olha aqui, eu tenho certeza, é o Espírito Santo que está nos ajudando. Obrigado, Senhor. Porque todo acorde, falando na linguagem musical, ele tem uma estrutura básica chamada tríade. Tríade. São 3 sons básicos que compõem um acorde. O acorde maior, então a tônica, a terça e a quinta. Menor, tônica, terça menor, ou bemol, e quinta. 3, hein? Para ter um acorde. Nós queremos esse acorde ou não? Ou vamos dizer para Deus, eu quero a tônica e a terça, a quinta não. Ai, Deus tem misericórdia. Mateus 4, 23 diz, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 9, 35 diz, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Mateus 24, 14. Diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Aleluia, então virá o fim. Sobre o evangelho do reino, esse recurso fala do conteúdo dele. Todos nós precisamos ser fiéis, esclarecidos e habilidosos na utilização dessa ferramenta, desse recurso. Eu fico impressionado quando vejo um carpinteiro, né? O carpinteiro profissional. Porque os amadores como eu, meu pai foi ferreiro, né? E tinha sempre muita ferramenta em casa. E volta e meia eu pegava uma. E já peguei prego e o martelo. Pá! Você sabe onde foi, né? E o dedo fica assim, ó. E eu já vi uns carpinteiros pegar uma lapa de um prego, um martelo enorme, que eu nunca vi um martelo daquele tamanho, eles pegam na ponta. E manda ver. Pá! Pá! E o prego, 3 batidinhas, já entrou na madeira. A gente ficava, pá, 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 o prego entortava, né? Aí tirava, pá, aí o dedo, pá!
É triste quem não tem habilidade nas coisas. Agora, nós precisamos utilizar bem as ferramentas, irmãos. Precisamos ser habilidosos. Evangelho do Reino, na aplicação do Evangelho do Reino na vida dos discípulos. Porque o Evangelho do Reino é o seguinte, fala do conteúdo, do governo de Jesus, mas fala da aplicação do governo na vida das pessoas também. Você vê como é necessário o discipulado, né? A gente não vai discipular pessoas de púlpito, né? Não estou discipulando vocês falando daqui. Né? Tem que estar mais junto das pessoas para aplicar o reino. Entrar na casa das pessoas. Para saber como o marido cuida da esposa, como a esposa se submete ao marido. Como é a criação dos filhos. Como é o estilo da vida da pessoa. Para ir aplicando o reino. Aplicando o reino de Deus, o governo de Deus. Ver as áreas da vida da pessoa que está fora de governo. Para que o reino de Deus seja aplicado. Porque é só o reino de Deus que restaura. Só Jesus governando. Falando sobre ministério, nós podemos fazer um ministério segundo a nossa própria vontade. Mas segundo o Evangelho do Reino, segundo a mensagem do Reino, nós estamos submissos a um rei. Eu não posso fazer o que eu quero, nem falar o que eu quero para vocês. Eu tenho que fazer o que o rei manda. Amém ou não? Amém. Deu sorriso? Aleluia. Dons e ministérios. Tanto os dons de Deus, quanto os encargos. João falou sobre isso, sobre a manifestação do Espírito, como está em 1 Coríntios 12. Quando nós falamos sobre os dons e ministérios, estamos falando sobre pessoas, sobre homens, capacitados por Deus com carisma, com habilidades, com dons, para servir e edificar a outros. Presta atenção. Estamos falando de gente, de pessoas que receberam habilidades de Deus para servir, para edificar outras pessoas. Gente capacitada, pessoas com carisma, com habilidades, dons e ministérios. O John chega a dizer homens dons, quando se refere a Efésios 4:11, né? Homens dons. Porque ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É ele que vai apontando presbíteros, profetas, pessoas com graça, para contribuir, para presidir, com misericórdia, para ensinar, a própria manifestação do Espírito, em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, estamos falando de pessoas com habilidades, com carisma, né? Capacitadas por Deus para servir, com dons e sendo dons. Com dons e sendo dons para servir e para edificar uns aos outros. Quando falamos sobre dons e ministérios, estamos falando sobre isso, resumindo isso. Inclusive, nós temos um livreto que fala sobre isso, tá? Dons e ministérios. Oração. Eu amei esse tempo aqui que nós tivemos de oração nessa manhã. Aleluia, que coisa preciosa. Porque a oração tem que estar antes de tudo. Antes de tudo. 1 Timóteo 2:1, Paulo fala sobre isso. Colossenses 4:12 fala sobre perseverarmos. A questão é que quem ora depende de Deus. Quem não ora depende de si mesmo. Pessoal, vamos ser bem sinceros. Nossa tendência é orar ou não orar? Não orar. Agora, a oração está contida no quê? Qual é o nosso assunto aqui? Recursos. Como é que eu vou colocar o martelo, o prego, aliás, introduzir o prego na madeira? Com
Como é que eu vou enfiar um parafuso com a chave de... Como eu vou cortar uma madeira? Agora olha bem para cá. Como é que pode um líder não orar? Como é que pode um discípulo não orar? E é uma coisa impressionante. Eu não sei se vocês perceberam, eu saí, fiquei ali atrás e tal. Mas não é para vigiar ninguém, não. Mas eu fico percebendo que a oração não é uma coisa assim que... Tem pessoas que ficam conversando. Eu já estava rolando a oração, né? Uns batem papo, uns ficam olhando o movimento. Mas você não vê a pessoa, ela não tem essa iniciativa, essa prontidão. É um desafio isso, irmãos. Eu não sei se vocês já fizeram isso, os discípulos, vamos orar, né? Você vai orando, mas parece que ela começa assim, aqui, né? O gráfico, né? Aí vai, daqui um pouco. E se o líder não fizer alguma coisa, tipo assim, vamos sentar, ou vamos orar mais, ou alguma coisa, fica todo mundo assim. Ora com o companheiro. Ele ora, fala uma meia dúzia de palavras e daqui um pouco acabou. Porque a oração é uma coisa que... Eu não lembro qual dos profetas que fala sobre o Senhor derramar o espírito de súplica. Nós estamos precisando disso, irmãos. Zacarias, né? Espírito de súplica, intercessão, de clamor, de oração. Para mim, um dos pontos altos de hoje foi a oração que nós tivemos no início aqui. Porque ela vai rompendo os céus, né? Vai abrindo os céus. Aqui aquela hora ninguém estava sobre ninguém, e todos estávamos dependentes, pedindo ao Senhor. E como Deus gosta disso, de ver pessoas que pedem, que batem, que buscam, que estão ali assim, Senhor, eu estou parado em Tua presença, para que Tu comece a se mover, a fazer alguma coisa. Esse é o sentido da oração. E a oração é um recurso, meu irmão. Eu não sei se nós já falamos sobre a vida e os ensinos de Jesus sobre a oração. Não, ainda não, né? Vou deixar isso para um outro retiro. Essa apostila gordinha aqui é quase toda em cima desse assunto. Da vida e dos ensinos de Jesus sobre a oração. Você lê os evangelhos, você fica impressionado com a intensidade, com a vida de oração de Jesus, com a aplicação de Jesus nesse recurso, com a habilidade de Jesus, com a relação de Jesus com o Pai, com a dependência de Jesus com relação ao Pai, com a força para orar, com a liberdade, com a leveza, com o prazer, com a boa administração de tempo, da vida. Jesus é impressionante na oração. Ele é tão impressionante que Hebreus 7, se eu não me engano, 25, diz que ele vive para interceder por nós. Sabe o que significa? Que Jesus, nesse momento, está orando à direita de Deus, por cada um de nós. O sumo sacerdote que adentrou os céus, ele entrou no céu. A Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Ele se compadece. Você já imaginou o Senhor Deus no trono? O Filho à sua direita. E o Filho dizendo, Pai, olha o Dani lá. Ele não é nada. Ele precisa da tua força, do teu auxílio, da tua ajuda. Abençoa, prospera, guarda. Muda a vida dele, converte seu coração, tira as ervas daninhas que estão agarradas nele, santifica ele. Então Jesus ali, constantemente à direita de Deus, do Pai, intercedendo por nós. Ele não parou seu ministério de intercessão, de oração. Sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça
e de súplica sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. É o tipo da igreja, né? Está falando da igreja, da nação de Deus, do povo de Deus. Derramarei o espírito de graça e de súplica. Eu gosto desse texto aí. Palavra profética tremenda. Senhor, derrama esse espírito sobre nós, Senhor. Aleluia, Senhor, para que possamos interceder, orar, sem cessar, como fala a tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Zacarias 12:10. 12:10, né? Só uma coisinha rápida para a gente progredir aqui. Sobre a oração. O discípulo progride na vida de oração da seguinte forma. Primeiro, ele recebe a informação ou o ensino de que precisa orar. Quantos já receberam essa informação? Estão careca de saber, né? Recebemos já essa informação, o ensino de que precisamos orar. Segundo, ele recebe a revelação de que precisa orar. Presta atenção. Receber o ensino não quer dizer que a pessoa recebe a revelação. Porque quando a pessoa recebe a revelação, ela entra no próximo passo, no próximo estágio aqui, começa a orar. Às vezes a gente fica até um pouco impaciente, mas tem que ter paciência, né? No discipulado. Ensina que deve orar, mas o discípulo não ora. Qual é o problema? Ele não recebeu revelação de que precisa orar. Por isso que Paulo, muito esperto, em Efésios 1, 15, 17, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Paulo disse que não cessava de orar. Já pegando o exemplo de Paulo. Como é que nós estamos fazendo discípulo? Cessando de orar ou não cessando de orar? E orando com ações de graça, hein? Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Então, receber o ensino, receber a revelação, começar a orar, aí começa a orar. Depois tem mais uma revelação. Recebe revelação de como se deve orar. Porque a pessoa recebe revelação de que deve orar e começa a orar. E no meio da oração ainda fala muita bobagem. Me dá, faz, tal, pai. Depois ele recebe revelação de que precisa orar segundo a vontade de Deus. Você lembra que Jesus também, muito esperto. Vós orareis assim. Como é que começa a oração. A nós que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como no... E João, um discípulo de Jesus, muito esperto. Essa é a certeza que temos. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é verdade? Você recebe o ensino, recebe a revelação, começa a orar, depois recebe uma outra revelação de como deve orar. Aí depois recebe uma outra revelação. A revelação de que deve perseverar na oração até ver cumprido o que o Senhor deseja ou até que ele se manifeste. Tem um texto muito engraçado, em 2 Coríntios 12. Não é nem um pouco engraçado, me perdoem, irmãos. Não é engraçado, não. É um texto que faz nosso joelho bater um no outro. Vocês sabem que Paulo tinha um probleminha? Que ele chama de espinho na carne. Que ele chamava de espinho na carne. E que ele disse que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele todas as vezes que a sua bola enchia. Ou que ele se exaltava, se orgulhava. Alguns estudiosos aí, eruditos,
acham que é uma enfermidade, né, que ele tinha e tal. Mas, sem entrar em detalhes, era uma coisa, o que basta para nós é saber que era uma coisa que incomodava ele. Quem gosta de espinho na carne? Um dia desses eu fui amarrar meu tênis, né? Eu não sei onde é que eu estava, num lugar de campo assim. Aí tinha corrido ali, aqueles, é carrapicho, né? Grudaram assim no cadarço do tênis e eu voltei para casa e fui amarrar para fazer uma caminhada. E fui com aquela ânsia e entrou um espinhozinho assim, ó. E o negão, ai, 1,96 m, espinho desse tamanho. Ninguém gosta de espinho na carne, né? A gente não gosta dessas coisas. Mas olha só, versos 8 e 9 ele diz: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha bem para cá. Ele continuou a orar para que saísse o espinho? Orou 3 vezes. Deus respondeu, dizendo que não ia tirar, bastava a graça, e ele, ó. Isso nos faz lembrar de Moisés também, né? Pisou na bola para entrar na Terra Prometida, foi proibido, Deus falou, você não vai entrar. E, se eu não me engano, ele orou também 3 vezes. E Deus permitiu ou não? Deus falou, não me fale mais nisso. Não me fale, não toca mais nesse assunto. Vou mostrar para você, sobe no monte, vai olhar, mas não vai entrar. Ele continuou? O princípio é perseverar na oração até ver cumprida a vontade do Senhor, o que o Senhor deseja, ou até que ele se manifeste. Porque o que acontece? No discipulado, nós temos que checar isso na vida dos discípulos, e aqui vai uma dica de como checar esse recurso, né? Faz 3 perguntas para ele, para o discípulo. Você está orando? Geralmente, alguns dizem, sim, eu estou orando. Sim. Segunda pergunta, há quanto tempo? Às vezes acaba aí. Porque o discípulo responde, estou há 1 semana orando. Eu falo, meu filho, vai lá, meu. Há 1 semana só, achou que é muita coisa. Eu estou orando, né? Passei 3 horas orando. E acho que é muita coisa, né? Você está orando? Primeira pergunta. Há quanto tempo? E a terceira e última que arrepia é: Deus já respondeu? É por isso que nós falamos sobre fazer discípulos para Jesus. Porque o nosso discipulado é terrível. Um dos erros que nós cometemos é dar todas as respostas para os discípulos. Você já percebeu que discípulo gosta de resposta pronta? Pode rir, só. Porque é de rir mesmo o negócio. Ele chega e quer uma resposta. E os discipuladores que não têm a luz do Espírito Santo, não são ensinados pelo Espírito, eles são aqueles paizões, né? Já viu? Cuidado quando o discípulo chama muito de paizão, né? Cuidado. Porque o que ele está querendo dizer é o seguinte: você é a minha solução. É o meu gênio da lâmpada. Nem lâmpada precisa, o gênio já está ali, né? E aí um dos erros terríveis que nós cometemos é dar todas as respostas para os discípulos. Não faça isso. Não faça isso. Temos que ensinar os discípulos a pedir, buscar e bater. O discípulo precisa aprender a orar. Outro discípulo terrível é aquele que diz assim: olha, ora por mim, porque está acontecendo isso, aquilo. Não que nós não devemos orar uns pelos outros. O próprio Samuel, quando recebeu esse pedido, ele falou:
que eu não peque, né, deixando de orar por vocês. Mas eu não estou falando da atitude do discipulador. Que a nossa atitude imediata sempre é de orar, de fazer as coisas. Mas se questiona a atitude do discípulo, que não ora. Os outros orem por ele. Ele não ora. E aí nós vamos fazendo aqueles discípulos, né? Como dizia meu pai, aquela água, né? O discípulo precisa orar. O terceiro golpe é: Deus já respondeu. Deus não vai responder se a pessoa não perseverar. E a pessoa não tem como perseverar se ela não começar a orar. É certo de que Deus vai responder. Quando Deus vai responder? Aí o discípulo quer saber, o espertinho, né? Já não é comigo, isso daí é superior, né? É superior o negócio. Se eu não me engano, Jesus orou 3 vezes também, né? Se possível, passa de mim. E não foi 3 vezes a mesma coisa, não. Num dos evangelhos diz que da segunda vez ele disse: se não é possível passar de mim esse cálice, faça-se a tua vontade, Pai. Ele não ficou repetindo as mesmas coisas. Orou a primeira, veio os discípulos, estavam dormindo, né? O discípulo gosta de tirar um cochilo. Começar por mim mesmo, né? É depois do almoço. Temos que orar. Temos que usar esse recurso. Amém, irmãos? Vamos correr um pouquinho aqui. As ferramentas. Olha só. A oração é o aspecto que mais denuncia a negligência ou o relaxo na obra de Deus. Vocês ouviram? Ouviram bem? A oração é o aspecto que mais denuncia a negligência ou relaxo na obra de Deus. Segundo Crônicas 29:11, né? Acho que é o rei Ezequias que diz: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para serdes seus ministros, para queimardes incenso. O Senhor vos escolheu para estardes diante dele. Né? Segundo Crônicas 29:11. E Jeremias 48:10 diz, se eu não me engano, que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente ou negligentemente, né? Jesus era extremamente habilidoso na utilização desta ferramenta. Eu quero dar um intervalo, né? Mas preciso terminar esse negócio aqui. Vamos mais um pouquinho? Vamos ou não? Que nem diz o pai, né? Aqui é retiro de trabalhadores, né? Vamos aprendendo com o pai. Aqui é retiro de trabalhadores, gente de primeira linha. Sabe o que eu lembrei? Foi uma pessoa lá em casa arrumar um negócio, né? Ele é um profissional. E toda hora me chamava de varão ainda. Varão, me dá tal coisa. Aí uma hora, varão, eu preciso de uma chave de fenda. Assim, ele falou assim para mim: varão, eu preciso de uma chave de fenda. Aí o fogo subiu, né? Engole de novo. Eu peguei a chave de fenda e trouxe. Falei: olha, você é o profissional, não é? Você não traz chave de fenda para fazer seu trabalho. Ah, não, eu falei depois que eu dei uma chave de fenda de doce que eu tenho em casa. Uma chave de fenda que eu ganhei num lugar que eu fui ministrar, que era Dia dos Pais, sabe? Dia dos Pais, aí o presente para toda a igreja, para os pais da igreja, foi aquela chave de fenda. Eu trouxe aquela que eu tinha, né? Uma chave Philips. Mas eu trouxe a Philips, Anjo. Eu trouxe a que ele pediu, só que a que ele pediu não era... A que eu trouxe não era a ideal, como ele queria. Aí eu falei: olha, você não tem chave de fenda? É, eu tenho, é que eu esqueci, eu nem imaginava que ia precisar de chave de fenda aqui. Eu falei: então tá bom. Pessoal, nós precisamos das ferramentas ou não? Será que tem alguém aqui, essa manhã, pensando da mesma forma? Eu não pensei que ia precisar dessas ferramentas, né? E essa ferramenta é o seguinte: todo bom profissional tem a sua caixa.
É ou não é? Não é o nosso caso, né? Mas por aí o que acontece é que o profissional não gosta que o nego fique tascando sua ferramenta, não. Até porque usa mal, né? Cadê minha chave de fenda? Alguém mexeu, larga no lugar onde não deve, cada um tem a sua. Olha nos olhos da pessoa que está do teu lado e diz, tem a sua caixa de ferramenta, viu? Não fique querendo emprestada, não. Nelsinho está lembrando que existem pessoas que usam alicate como martelo, chave de fenda como talhadeira, faca de cozinha como chave de fenda. As mulheres já estão... A Suzy está dando um exemplo, mas eu tenho certeza que não é o Júlio. O Júlio tem a caixa dele, né, Júlio? O Júlio tem a caixinha dele. Não vou falar o resto que eles falaram lá. E nem vou dizer que o Júlio segurou a Suzinha. A última ferramenta, santidade. Em João 17, 18. João 17, 18. Jesus disse. Desculpa, João 17, 19. Pessoal, presta atenção. Jesus disse o seguinte. Nessa oração, Jesus estava prestando contas a Deus do seu discipulado. E no 19 ele disse, e a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não quero falar mais nada, porque não precisa. Quando falamos sobre Jesus, está dito, inquestionável. E isso tem que arder no nosso coração. É Jesus o Senhor, nosso admirável Mestre, dizendo, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Aleluia. Pedro, em 2 Pedro 1, do 3 ao 10, ele fala que nos foram doadas todas as coisas que nos levam à vida e à piedade pelo conhecimento completo do Senhor Jesus Cristo. Deus já nos doou todas as coisas que nos levam a uma vida de santidade. Quero que você escreva uma frase. Quem rejeita a santidade, rejeita o próprio Deus. Muitos de nós queremos andar com Deus e cooperar com Deus com a vida suja, com a vida manchada. Temos que tomar muito cuidado. Quando falamos de santidade, falamos de separação. Esse retiro é retiro de obreiros, de trabalhadores, de líderes de localidade e de cooperadores desses líderes. A palavra de Deus para nós é que nós temos que nos separar. E essa separação, ela traz dois aspectos. Nos separar do mundo, é separação de e separação para. Deixa eu explicar o que significa. Separação de significa do mundo, do pecado. E separação para significa para Deus. Porque um dos erros que o Senhor tem mostrado, que nós cometemos, é que nós entendemos a santificação como uma separação do que é negativo.
do que é inconveniente. Parece que nós vivemos a vida inteira tentando nos livrar do pecado, da sujeira, da impureza, das coisas inconvenientes. Mas esse é só um aspecto da santificação. Porque o outro aspecto, com o mesmo peso e a mesma importância, é você ter a capacidade de se achegar a Deus. Não é somente viver tentando se largar do pecado. É vencer essa guerra, pela graça de Deus, e se chegar a Deus. É até vencer esta guerra, essa etapa, de se desvencilhar do pecado, porque se chega a Deus. Porque é Deus que nos dá a vitória. Aleluia. Não pense que, sem estar aconchegado ao Senhor, você vai conseguir se livrar do pecado. Só se achegando a Deus, você começa a ter a revelação de quando Ele é melhor. Muito bem colocado, Haroldo. Haroldo observou que só se chegando a Deus é que você recebe revelação do quanto Ele é melhor que o mundo. Quando você experimenta esse se achegar a Deus, essa relação com Deus, essa amizade, essa intimidade com Deus, é que você vai odiando o pecado. Você vai sentindo nojo do pecado. Você precisa dessa referência da santidade, da verdade, para rejeitar o engano, para rejeitar o pecado. Aleluia. Aleluia. Santidade fala de renunciar o mal e se consagrar totalmente a Deus. Renunciar o mal e se consagrar totalmente a Deus. Jesus é santo, irmãos. Volta e meia, Jesus dizia: quem me convence de pecado? Que coragem. Mas tinha vida para dizer isso. Eu fico cuidando com a minha vida, vocês com a de vocês, mas Jesus dizia: quem dentre vós me convence de pecado? Vem aí o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Santo de Deus. Os demônios saíam gritando: tu és o santo de Deus. Livre. Coração livre. Coração livre, coração de Jesus. Puro. Quando ele falou no ensino do monte: bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, Ele mesmo, puro, limpo de coração. Esses dias, abri para vocês as conversas que a gente tem nas entrelinhas, né? Você já percebeu, volta e meia, Jesus ministrando, mulheres perto, e coisas que parecem até escandalosas, como algo que escandalizou o próprio Simão, seu nome, o Levi, sei lá, aquele fariseu, né? Que chamou Jesus para o banquete na sua casa, mulher jogada aos pés de Jesus, chorando, né? Limpando as lágrimas com os cabelos. Aquilo me chamou muita atenção, da pureza de Jesus. O quanto Jesus estava livre das coisas que são ameaças, muitas vezes, para todos nós. Temos que ser prudentes e cuidadosos. Fugirmos de toda aparência do mal. Mas, acima de todas essas coisas, temos que reconhecer que precisamos mergulhar nos rios da santidade. Permitirmos que Cristo troque essa imundícia, muitas vezes, essa sujeira da nossa vida, por sua pureza. Questionarmos a nós mesmos, viu, irmãos?
não termos a nós mesmos em alto nível de consideração. Reconhecermos que precisamos do Senhor. Conhecermos que a nossa vida, nossas veredas precisam ser aplanadas e corrigidas e retas. Questionarmos a nós mesmos nos nossos relacionamentos, no nosso estilo de vida, na nossa intimidade, nas coisas que só nós sabemos que fazemos. Uma vez estava vendo um irmão falando sobre santidade, falando sobre caráter. Uma das definições que ele deu é que o caráter é o que nós somos no escuro. No escuro não se vê nada, né? Mas o caráter está lá. Santidade. Quem rejeita a santidade, rejeita o próprio Deus. Quem está rejeitando a santidade, está rejeitando a Deus. Isso é um resumo, porque como é santo aquele que nos chamou, nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso procedimento. Santos, como Jesus. Santos, santos, santo. Aleluia. Irmãos, essas são as ferramentas. Para a gente concluir aqui, o almoço é 12:30, né? Tem mais um assunto que é bem rápido, bem dinâmico no próximo. Mas a gente tem que terminar isso aqui. Porque daqui um pouco nós vamos voltar para casa, hein? Para as nossas tarefas, né? Para o nosso trabalho. E temos que sair daqui com a mala de ferramenta, hein? As ferramentinhas lá junto, ó. As considerações de tudo isso que nós estamos falando. Primeiro, o que se está em questão é a realização do propósito de Deus. Para realizar os meus propósitos ou de outros homens, essas ferramentas podem ser rejeitadas. Se eu tenho um propósito, se eu tenho um sonho, porque tem gente assim que encara o ministério como um sonho dele, pessoal, que ele quer realizar. Aí você pode tirar essas ferramentas. Mas se você quer cooperar com a realização do propósito de Deus, não dá para tirar nenhuma. Pessoa do Espírito Santo, palavra de Deus, o evangelho do reino, dons e ministérios, oração, santidade, não dá para tirar. A não ser que você queira realizar seu sonho. Mas se for para realizar o propósito de Deus, cooperar com a realização do propósito de Deus, a gente sempre morde a língua, né? Porque a gente fala coisas erradas às vezes. Realizar o propósito de Deus, nós não realizamos. Nós cooperamos com a realização do propósito de Deus. É como o instrumentista na área médica. É isso, Cleizinha? Sidney. Não tem alguém que coopera com o cirurgião? Instrumentador, né? O Sidney e a Miriam são médicos. Cleizinha também. Então, o instrumentador é o cooperador do cirurgião. Imagina o cirurgião, me dá o bisturi. Eu, cara, o que é? O que é bisturi? O certo está falando, esqueci. Olha. Você não trouxe? Não, ficou no carro. Na mesa de cirurgia. Olha, meu irmão. Jesus é o médico dos médicos. Vidas, nem sempre dá para esperar. Tem que estar ali. Não é isso mesmo? Que isso, Luiz? Luiz disse que há 15 dias atrás um rapaz se internou para operar o joelho, o médico abriu a cabeça dele. Foi um pequeno erro. Não foi grande coisa. Aliás, é redondo, né? Porque o erro foi pouco erro. Pessoal, é sério.
Segundo aspecto aqui. Meu Deus. Mirinha está falando uma coisa interessante. Eles são chamados para atender um paciente na casa e eles esquecem, como médicos, o aparelho de medir a pressão. Isso é sério? Eu confesso para vocês que às vezes parece brincadeira aquilo que o médico faz, né? Né? Eu sempre ficava olhando assim, mas é vital. A pessoa pode morrer. Nós vamos ter que pegar a nossa caixinha de ferramenta e ficar com ela ali, ó, a tiracolo direto, hein, pessoal? Segunda observação, ou consideração. Gostar de um bolo exige aceitar seus ingredientes. Sim ou não? Qual é o bolo? O propósito eterno de Deus. Ei, Jesus, que tem a estratégia, tem os ingredientes também, né? Como eu disse, até hoje ninguém falou contra o propósito eterno, né? Porém, os mesmos que aceitam o propósito eterno não aceitam a estratégia, alguns, né? Outros, as ferramentas. E sabe qual é uma das ferramentas mais indigestas que eu tenho percebido? É o Evangelho do Reino. É o Evangelho do Reino. Ah, mas ali às vezes bate, né? Porque a pessoa não abre mão da sua vontade, dos seus conceitos, pá, e fica ali. Só que o Evangelho do Reino do Rei Jesus se dilui ali. E você pode crer, não vai cooperar com a realização do propósito de Deus. E, por último, nossa concepção, não sei se é essa palavra, de liderança, precisa mudar urgentemente. Porque nós lideramos pessoas porque somos liderados por Deus, hein? Um dia teremos que prestar contas de nosso ministério e de tudo o que ensinamos. Será que já temos revelação do que significa prestar contas a Deus? Só para vocês, não vamos falar sobre isso hoje, né? Mas é importante que o Espírito Santo traz uns textos. A gente lê João 17 e a gente fala assim, aquela é a oração intercessória de Jesus. Sabe o que Deus me mostrou? Aquilo é a prestação de contas de Jesus ao Pai pelo seu ministério. Ele vai dizendo, Pai, dê-lhes a tua palavra, fiz eles conhecerem o teu nome. Pai, nenhum deles se perdeu. Olha o temor do Filho diante de Deus o Pai, dizendo o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele deu, como ele instruiu, como ele protegeu, como ele guardou os discípulos. Por eles eu me santifico. Como ele cooperou para que eles fossem um. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Transmitido a eles a glória que me deste, para que eles sejam um. Cooperei para que eles vivessem em unidade. Ali Jesus está prestando contas a Deus do seu ministério. Se Jesus prestou contas do seu ministério, eu e você... É gente que, né, eu sou líder de uma localidade, agora eu sou presbítero. É mesmo? Tá feliz com isso, né? Nós vamos terminar esse ensino com algumas observações para quem gosta desse lance de liderança, do status de liderança, né? A gente tremeu um pouquinho. Antes da gente passar para esses finalmente, até 12:30 a gente termina, tá, pessoal? Quero só observar algumas coisas assim. Tudo que eu vou falar aqui agora, você pode mudar. Porque é uma coisa que me veio e, de repente, não é o correto. Inclusive, os médicos que tem aqui podem nos ajudar também. Mas eu fiquei pensando a que nós poderíamos comparar essas ferramentas no que diz respeito ao corpo humano. Então, eu vou falar como um ignorante, né, que conhece o corpo, né, de uma forma limitada. Eu não sei explicar profundamente para vocês e corretamente
a importância ou a função dos membros do corpo. Na minha ignorância, eu fiz umas análises aqui. Então, vamos pensar o seguinte. Nós somos os obreiros, os trabalhadores. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Ok. Então, você é uma pessoa, um corpo. Tá? Você é um corpo. A gente pode analisar a pessoa do Espírito Santo como a vida desse corpo. Sem o Espírito, o corpo está? Sem o Espírito, o discipulador está? Morto. Sem vida, não tem vida. A vida é o Espírito Santo. A palavra de Deus é como o sangue. Na minha ignorância, o sangue é que transporta o alimento ou os nutrientes. É isso mesmo? A gente sabe que ele vem como um sangue bom, né, por um lado, e como um sangue venoso, né, pelo outro lado, mas ele passa pelo coração, é purificado, ou seja, mas o sangue é quem transporta os nutrientes para o corpo e limpa. Isso aí. Então, a palavra de Deus é como o sangue. O evangelho do reino, aqui já não é meu, isso aqui é do Asaf, uma das últimas que eu ouvi dele. Ele, Dani, o reino de Deus é o esqueleto. Fiquei olhando para Asaf e falei, meu Deus do céu. Por que eu estou de pé? Porque eu tenho um. Não é visível, não. Ninguém está vendo o esqueleto. Né? Presta atenção, o reino não é visível, né? Está lá dentro. Mas é o que mantém de pé. É o que sustenta. O reino de Deus é o esqueleto. Os dons e ministérios é como o coração. Também pode ser analisado como as veias, né, artérias, capilares. Na minha ignorância, os nervos, eles trazem comunicação ao corpo, é isso mesmo? É, né? Então pode colocar os nervos aí também. O coração é que bomba, que impulsiona o sangue. Os dons e ministérios mobilizam, servem, ativam, levam toda a comunicação. A oração é o pulmão. É a respiração. Vou dar meu violão Gibson para alguém que ficar sem respirar aqui 15 minutos. Quem topa? O César disse que morre com ele na mão. Vocês são fogo. A oração é o pulmão. Pessoal, presta atenção. Todos nós temos esses membros, não temos? Eles são importantes ou dá para tirar? Hein? O que você acha? Ei? Tirar o esqueleto. O que você acha? Tirar o coração. Hein? O sangue, né? E a santidade é como o sistema imunológico, ou as defesas do organismo. Que protege o nosso corpo de invasões, né, de enfermidades, de bactérias, de vírus, né? O que protege o nosso organismo, o sistema imunológico, as defesas. A santidade é como esse sistema. Agora, olha só. Dá para tirar uma dessas ferramentas? Alguém vive sem pulmão? Vive ou não? Mas você sabia que tem discipulador que não ora? Hein? Tem discipulador que não ora, irmãos. Tem líder de localidade que não ora, não tem esse hábito.
Não é a prioridade dele. Ele tem justificativas e desculpas. Mas o que nós vamos fazer? Ele não ora. Tem gente que não crê no Evangelho do Reino. Ele crê até o ponto onde, da sua vontade, onde a pessoa não é aborrecida. Nós falamos ontem, mas Jesus disse que no discipulado tem aborrecimento. Porque o nosso amor é supremo por Jesus. Tem gente que diz assim, agora está ficando feio o negócio, eu acho que está errado agora. Estava tudo bem enquanto estava no propósito eterno, mas agora que chegou no ponto que está me aborrecendo, me ofendendo, já saiu do propósito. Não, aí é que está entrando. Que está escrito em Lucas. Quem não aborrecer a sua própria vida, isso é o reino de Deus. É Jesus dizendo como tem que funcionar. Como é que vai tirar o coração? Como, irmãos? Para nós concluirmos aqui esse assunto, nós vamos falar sobre o que significa prestar contas a Deus. Vamos ver o que a palavra fala aos ministros que negligenciam os recursos de Deus. Vamos ser bem rápidos aqui, depois o Leiva, Juan, né? Vamos ministrar um cântico aqui antes da gente chegar na última coisinha aqui, antes do almoço, tá? Então, vamos prestar atenção. Em Mateus 7, 21 a 23 está escrito o seguinte, Jesus dizendo, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui nós vemos o recurso da santidade negligenciado. Não interessa se nós somos bons discipuladores, né, bons mobilizadores, bons geradores, né? Não interessa. O que fizemos? Aqui nós estamos vendo que vem uma coisa muito séria e dura sobre aqueles que rejeitaram o recurso da santidade. Em Mateus 23, 13, 15 e 33 diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Jesus dizendo, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. No verso 15 ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Verso 33 ele diz, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Meu Deus! Aqui nós vemos o reino negligenciado. O reino de Deus negligenciado. Jesus chega a dizer, vocês fecham a porta do reino. Vocês não entram e vocês não deixam entrar aqueles que estavam entrando. Jesus não está dizendo, vocês fecham a porta da igreja, fecham a porta do grupo caseiro. Está falando, vocês fecham a porta do que, irmãos? Do reino. Mateus 25, versos 24 a 30, ele diz, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas, onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós vemos a negligência na oração.
associa essa palavra negligente. Ele está dizendo servo mau e negligente. Ele recebeu um talento, não é isso? Então aqui está falando também de negligência de dons e ministérios. Recebeu o talento e escondeu aonde? Na terra. Por ter escondido na terra, por ter investido no mundo, santidade, o recurso da santidade, foi negligenciado também. Recebeu de Deus, mas não produziu, não utilizou. 1 Coríntios 3, do 9 em diante, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, em letra maiúscula, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui nós vemos negligência na utilização do recurso da palavra de Deus. Porque você encontra no contexto Paulo falando sobre fundamento e edificação. E é tão interessante que ele fala o seguinte: existem pessoas que estão realizando uma obra sobre o fundamento que é Jesus, mas a edificação é com madeira, feno e palha. Ele não negligenciou Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus está lá como fundamento. Mas sobre este fundamento, ele coloca madeira, feno e palha. Aí o fogo vem para provar. E eu pergunto para vocês, o fogo consome madeira? Feno? Palha? Sim. Ouro, prata, pedras preciosas. O ouro fala das coisas de Deus, viu, irmãos? Da natureza de Deus. Prata fala de Cristo. Pedras preciosas fala do Espírito Santo. Nós vemos a negligência aqui, então. A palavra de Deus, por causa desses termos fundamentos, edificação. Também negligência nos dons e ministérios. Paulo fala sobre construtor competente. Esse mesmo texto que nós lemos, na nova versão, ele usa o termo construtor competente. Na Revista e Corrigida, ele fala sobre arquiteto. Não é possível consolidar sem os recursos de Deus, porque só a obra consolidada permanece, viu, irmãos? Mateus 15, 14, ele diz: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Aqui nós vemos a negligência, a pessoa do Espírito Santo. Os fariseus e os escribas tinham a letra, mas não tinham o Espírito. Só o Espírito Santo pode guiar as pessoas a toda a verdade. Jesus falou isso. Ele vos guiará a toda... E Jesus está dizendo, deixa eles são guias cegos, guias de cegos. Um cego guiando outro cego. Ambos vão cair no barranco. Então, meus irmãos, últimas considerações aqui. E olho no relógio ali. A gente teria muito para falar sobre isso, né? Mas as considerações é que aquele que ensina receberá maior ou mais severo juízo. Maior ou mais severo juízo. Mateus 23, 14 fala sobre isso. Tiago 3, 1 também. Sabe por que aquele que ensina, aquele que ministra, o discipulador, aquele que lidera, vai receber mais duro juízo? É porque a assimilação de um ensino errado pode levar o discípulo para o inferno, viu, irmãos? Você sabia disso?
presta atenção, um ensino errado, repassado e acolhido, vai levar a pessoa para o inferno. Mateus 23, 13 e 15, ele fala sobre isso. Quero até ler esse texto. No 13 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E no 15 ele diz: vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que... Alguém lê, por favor, 1 Timóteo 4,16. Meu Deus, hein? Cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, perseverando nesses deveres, você vai salvar tanto você quanto aqueles que te ouvem também. Segunda consideração, a fidelidade é o mínimo para qualquer ministro ou servo de Deus. O que Paulo fala em 1 Coríntios 4, 1 e 2? Alguém pode ler bem alto, por favor? Primeiro aos Coríntios 4, 1 e 2, por favor. Aleluia. John falou sobre sermos despenseiros, termos acesso à despensa de Deus, como o próprio Pedro fala, né? Servirmos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Só que Paulo está dizendo o seguinte, que o que se requer dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado, o que, irmãos? Fiel. Sabe o que significa fiel? Ideal, preciso, responsável, fidelidade. Não colocar água no lugar de leite. Tem gente que faz bolo com água, não tem? Não tem leite, vai água mesmo. Não, é leite. É ou não é? Fiel. A receita fala 2 colheres. A pessoa dá uma só. Ou como eu já fiz, né? A Selma volta e meia pega no meu pé. Mas você pôs a mais. Mas não, a receita fala 2 colheres. Fidelidade. E sobre fidelidade, quero só usar o exemplo de Moisés na construção do tabernáculo. No livro de Êxodo 25, 9, está escrito, Deus falando, né? Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Êxodo 25, 40 diz, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 26, 30 diz, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Da mesma forma, irmãos, Deus também deu instruções a Noé. Todos nós conhecemos a história de Noé. Deus deu instruções para Noé construir a arca, não é isso? Gênesis 6, 14 até o 7, 4 fala sobre isso. Agora, tanto Moisés quanto Noé deveriam ser fiéis a um modelo e às ordens
que o Senhor tinha revelado a eles. Só fidelidade, nada mais. Não precisavam inventar nada. Tinha que construir o tabernáculo? Tinha. Construir a arca? Tinha. Deus deu o modelo, as dimensões, o material, não precisava inventar nada. Só fidelidade. Por isso que Paulo fala, irmãozinho precioso esse Paulo, né? O que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel, nada mais. Eles realizaram a obra, cooperaram com o Senhor, né? E tanto Moisés quanto Noé deixaram um testemunho deles para nós. Em Gênesis 6, 22 está escrito o seguinte: assim fez Noé consoante a tudo o que o Senhor lhe ordenara, o que Deus lhe ordenara. Gênesis 7,5 diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Êxodo 40,16 diz: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. E o próprio Deus fala por Moisés em Números 12, 7, quando está dando madura ali em Arão e Miriam, ele diz: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Arão e Miriam falaram de Moisés, só falaram de Moisés. Deus tacou uma lepra na Miriam, pegou os dois e ele mesmo disse: não é assim com o meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Aí eu pergunto, será que Deus nos chamaria para cooperarmos com a realização do seu propósito e não nos daria o modelo de tudo, irmãos? O que vocês acham? Hein? Projeto, estratégia, recursos. Ele nos deu tudo. A nós compete somente a fidelidade. Nós já temos revelação do projeto. Agora precisamos saber o que nós estamos negligenciando. O que nós estamos tentando tirar do propósito. Que adaptações queremos fazer. Num desses retiros, nesses 6 anos, todos nós demos muita risada do Fernando. Uma vez o Fernando deu testemunho sobre isso, dizendo assim: eu ouvi esse negócio, aí comecei a pensar comigo mesmo, vou pegar esse negócio, pôr no liquidificador, aquele outro tal, pego, mexo, bato tudo e... Não. Tiro o ingrediente, põe o outro, tal, e agora adaptar, região. Não. Nós estamos falando de princípios absolutos. A revelação do propósito, do projeto de Deus, a estratégia e os recursos não mexem em nada. Não tira nada e não acrescenta nada. Amém? Levinha pode vir. Juan pode vir também para ajudar ele na bateria. Os outros músicos podem vir também para auxiliar o Levinha. Vai ministrar um cântico antes da gente entrar na última parte aqui. Antes de 12:30 a gente termina. Aguentamos ou não? Também. É o tempo que nós temos, né? Daqui a pouco vocês vão se ver livres de nós aí por alguns meses.